E quando não, você falou muito para a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, né? E quando não é a pessoa que tem um transtorno, mas é a pessoa que está lidando com alguém que tem transtorno. Por exemplo, se eu me relaciono com uma namorada que tem transtorno de borderline, que conselho você daria para essa pessoa? Porque às vezes é muito difícil também se relacionar com essas pessoas, né? É muito difícil. São muitas, às vezes o relacionamento é carregado de muitas brigas. Só o borderline ele tem muito essa ele é muito propenso a cometer suicídio também, né? A autodestruição e tudo mais. E, claro, que a gente ama a pessoa, a gente fica muito... É uma guerra, às vezes, que você está vivendo de ver a pessoa que você ama atentando contra a sua própria vida. É terrível, né? Ou por uma mãe que tem um filho borderline, ou mesmo por um filho que tem uma mãe borderline, ou um pai borderline, um namorado, namorada. Quais conselhos você daria para a pessoa que está lidando com alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Tá, eu vou falar uma coisa que cada pessoa vai interpretar do seu jeito, tá? Então, assim, tanto para a pessoa que tem a condição, quanto para quem está lidando com ela, a pessoa tem que se fortalecer o máximo possível. Então, se você convive com uma pessoa borderline, você provavelmente vai se beneficiar de uma terapia também, tá? E o que eu quero falar com isso? Nós temos diferentes casos de pessoas borderline. Nós temos como amigo meu, alguns pacientes meus que queriam ardentemente passar por esse processo de transformação. Com essas pessoas, se a gente tem energia mental e saúde para isso, porque eu posso desejar que você passe pelo seu processo de transformação, mas eu já estou em depressão e não aguento mais. Eu já estou usando droga para aguentar essa relação, está me fazendo muito mal. E eu tenho obrigação biológica de sobreviver. Então eu tenho o direito de escolher a minha vida e não a sua. Isso é difícil de falar. Então a primeira coisa que eu convido as pessoas a refletirem é, independente do diagnóstico com o qual você esteja lidando, você tem saúde mental para aguentar isso ou você vai por água abaixo daqui a pouco, se você não se cuidar. Nós não conseguimos, não faz sentido salvar o outro e a gente morrer por dentro. A empatia tem que ser limitada. E a empatia limitada ensina o outro que ele tem que fazer a parte dele, tá? Que ele é mais forte do que ele imagina. Então, tendo essa saúde mental, não, cara, eu consigo passar por esse processo, sabe? Com meu irmão, minha mãe, meu pai, meu filho, minha namorada, meu namorado, seja lá o que for. Aprenda sobre a condição. Estude a condição, faça a sua terapia. Esteja muito claro com relação às suas necessidades e seus limites. E não aceite menos. As pessoas confundem o que é empatia. Empatia não é passar pano e deixar a pessoa ficar no lugar de comportamentos desadaptativos, sendo que ela tem uma baita resiliência dentro dela. E se ela passar pelo processo, ela vai se olhar com orgulho no espelho de tanto respeito que ela ganhou por si mesma, porque ela aprendeu a lidar consigo mesma. Quando a gente vê uma pessoa que tem a capacidade de aprender a se regular, a fazer a terapia, a assumir responsabilidades, e a gente trata ela como, ai meu Deus, eu vou deixar você passar por cima de mim, porque você é tão frágil. A gente não está reforçando que ela tem essa resiliência sim. Então, em vez de falar, ai meu Deus, eu vou deixar ela e ele agir assim, eu que me lasque. Não, a gente fala assim, meu amor, você é muito importante pra mim e eu não sei se tu acha, se tu entende o quanto tu é forte, cara. Tu tá vivo até hoje. Eu quero que tu saiba que tu é capaz de aprender a regular essa resposta emocional. Mas quando você age dessa forma, eu sinto profunda tristeza, porque eu quero estar do teu lado e assim não dá. Então, quando você estiver assim, eu já vou te avisar agora que eu vou levantar e eu vou te dar o espaço para você perceber que você consegue se regular. Eu tô aqui, eu acredito em você. E você coloca o limite. E você deixa a pessoa aprender a se regular. Você deixa a pessoa... Senão, algumas pessoas vão consumir horas diárias do seu tempo, porque elas não conseguem sair daquele looping. E a gente não quer que as pessoas fiquem nesse local se elas têm a capacidade de, com o tempo, 1% ao dia, perdoando-se pelo resto, ganharem resiliência. Quem deseja isso ao outro, cara? Eu sei que dói, rasga a nossa alma, particularmente quando a gente acha que a pessoa a qualquer momento vai se autoaniquilar. E gera uma baita culpa na gente que tá por perto, porque... pô, cara, eu sou a única pessoa mantendo essa pessoa viva. Então eu acho que eu não tenho escolha se não ficar aqui. Então é muito importante falar com a pessoa a partir desse lugar de eu acredito em você, eu tô vendo a tua força, olha tudo que você conseguiu até agora, tu vai conseguir isso aqui e eu quero que a gente continue juntos, mas eu não consigo te ajudar a partir daqui. Você vai ter que fazer essa parte. E aí a pessoa normalmente dá um surto lá, né?
Porque ela se sentiu abandonada, cara. Ela se sente injustiçada, mas aí as pessoas que estiverem propensas a passarem por esse processo, porque elas percebem, nossa, peraí, parece que a pessoa age de forma amorosa, dói muito que ele ou ela não fique aqui me regulando, mas eles sempre me estimulam para crescer e os comportamentos concretos dessa pessoa com relação a mim são comportamentos de apoio, né, de me inspirar. Cara, eu vou fazer por onde, sabe? E a pessoa vai lá e ela corre atrás, ela passa pelo processo. No entanto, o que acontece? A gente tem que lidar com a nossa dependência emocional, a nossa crença de que ninguém vai nos amar, a nossa crença de que a gente não consegue coisa melhor, a nossa neurodivergência não tratada que precisa de intensidade, não se assume, então só vai entrar em relacionamento tóxico, porque a partir do relacionamento tóxico a gente sente alguma coisa. Tem um monte de coisa que acontece aí. E a gente tem que bancar, saber que a gente pode perder essa pessoa, porque ela pode não querer passar pelo processo. E se ela não passar pelo processo, a gente vai, adoecer ao lado dela, e ela também. No pior dos casos, né, quando a pessoa comete as pessoas que estão nos arredores, elas sentem muita culpa, né? Você falou sobre relacionamento abusivo, sobre relacionamento tóxico, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Como identificar que eu tô num relacionamento abusivo? Como que eu posso identificar? Eu tô com minha namorada ou tô com meu namorado, só que ele começa a ser um pouco chato aqui, começa a cutucar ali, começa a falar que essa roupa não tá legal, começa a tentar me controlar ali. Em que momento é só uma coisa normal, de uma preocupação, e a que momento se passa dessa coisa normal e se torna um relacionamento tóxico mesmo, propriamente dito, um relacionamento abusivo? Ótima pergunta. Então, a gente tem uma ideia de que a gente não quer ser chato e ficar criticando a pessoa, não sei o quê, né? Poxa, eu vou deixar isso passar, vou deixar aquilo passar. Então, assim, nada que é intolerável a gente deixa passar. E a gente só consegue definir o que é intolerável se a gente sabe os nossos valores. Então, por exemplo, um valor que eu tenho é que eu gosto de crescer e aprender. Eu tô sempre me colocando metas maiores. Isso significa que se eu tô com um rapaz, eu sou casada, e se meu marido, ele não é assim, ele cresce junto comigo, mas se ele se incomodasse com o meu crescimento, então eu já sei que isso é tóxico pra mim, porque isso é o meu valor central. Você entendeu? É muito difícil eu saber o que é tóxico pra mim se eu não faço a menor ideia quem eu sou. Então eu diria para as pessoas quais são seus 3 a 5 maiores valores. A gente tem que saber as nossas necessidades, para eu conseguir saber quando essa necessidade não tem chance de ser satisfeita nesse relacionamento. Então, o que vai acontecendo? Eu tenho aqui os meus critérios. Não é critério tipo, você tem que ser milionário e também você... Não é essas coisas artificiais, são coisas mais profundas que possibilitem um vínculo a longo prazo mesmo. Então eu tenho que saber o que é importante para mim, para eu ter saúde mental, para eu conseguir expandir na vida e para eu me sentir à vontade perto dessa pessoa. E eu tendo clareza sobre os meus valores, fica muito mais fácil entender quando a pessoa está ultrapassando os meus limites. Aí o que acontece? Aqui é o X da questão. Eu vi um vídeo esses dias onde uma mulher falou: se o seu marido, namorado, deixa uma meia suja no chão, o que você vai fazer? Ficar educando o seu marido? Que ridículo. Essa meia suja no chão só está incomodando a você. Limpa você. Aí eu fiquei pensando, peraí, cara. Se 2 pessoas estão morando juntas e só uma está cuidando do espaço e está se incomodando, então tem um problema com não existir diálogo sobre isso, porque se está me incomodando, isso é um primeiro sinal de um relacionamento saudável, que eu posso te abordar sobre o que está me incomodando. É que eu não vou te abordar te criticando, eu vou falar, amor, quando você deixa as coisas no chão e só eu pego as coisas, isso gera uma frustração dentro de mim. Eu sinto que o meu tempo não é tão importante quanto o teu. O que você acha da gente fazer uma lista de tarefas que cada um faz? Você tem uma outra solução? Então, se eu consigo abordar a pessoa no momento que acontece, não acumula. Isso não acumula, eu não explodo na hora de abordar ela. Porque eu não vou deixar passar. De ter espaço para diálogo é o primeiro sinal de um relacionamento saudável. Quando você pisa em ovos, você não pode falar para a pessoa. Ela leva para o lado pessoal. Ela começa a virar a conversa e te acusar.
Ou ela se coloca no lugar, mas você tem que entender que eu sofro, né? Não tem diálogo. Então aquela meia no chão vira uma meia no chão durante 30 anos de casamento. E você toda vez que você vê, não é uma meia no chão, é o fato de que você tem que pisar em ovos, o fato de que você tem que aceitar um desequilíbrio, algo que não é recíproco na relação, o fato de que você vai se desgastar com o mesmo assunto sendo abordado durante 30 anos e ele nunca é resolvido. Então, eu vi a primeira coisa que eu não gosto, eu não sei se a pessoa tem disponibilidade ou não para conversar sobre aquilo, mas eu posso abordá-la sempre com respeito, porque se eu chego com os 2 pés no peito, eu também tô errada. Isso não é comportamento de adulto. Você não gostou do negócio, te acalma. A primeira coisa que todo mundo tem que aprender a fazer é se acalmar. Se acalma, entra em contato com o que não gostou, usa a linguagem de comunicação não violenta. Então você não chama a pessoa de rótulo, seu idiota, seu imbecil, seu porco. Não. Você descreve de forma neutra o que você observou. Amor, eu observo que quando você chega em casa, você sempre deixa as roupas pela casa inteira. Fala como isso te impacta. Eu sinto frustração, eu sinto tristeza, que isso vai ser algo que vai estressar nosso relacionamento, né? Sugere algum tipo de solução. Tava pensando na gente deixar o cesto de roupa aqui do lado, perto da porta, você já chega, você coloca, né? Pergunta para a pessoa se ela tem alguma sugestão. Você usando essa formulazinha, você se regula internamente antes de abordá-la, você esclarece as ideias sobre qual é o problema de fato, você expõe sua vulnerabilidade, o que convida a pessoa a também, putz, cara, eu não sabia que te impactava desse jeito. Se ela tem capacidade de se importar, e algumas pessoas não vão ter, ela pode até ter uma resposta inicial meio assim, mas ela vai refletir e ela vai querer resolver, porque você não chegou rotulando seu idiota, seu imbecil, seu não sei o quê. Então eu tenho conversas difíceis em todos os momentos, porque pode ser que eu brisei na batata, pode ser que eu falo, amor, eu percebo que você está indo muito no banheiro com o celular. Isso me gera um gatilho de desconfiança. Sei que às vezes não tem a ver com você, mas eu tenho muito essa desconfiança. Eu me pergunto, será que está fazendo alguma coisa? Será que ele está com outra? Não sei o quê. Você se importa da gente conversar sobre isso? Não é que você não possa ir no banheiro com o celular, mas eu queria falar sobre esse gatilho de abandono, de rejeição que eu tenho. Você tem alguma sugestão? Amor... Tava falando aqui, ó, sobre o jogo de futebol, aqui, ó, não sei o quê. Não que a pessoa tenha que te mostrar o celular dela, não é isso que eu tô falando. Mas mesmo quando a gente tá brisando na batata, e a gente tá exagerando, é um gatilho que não tem nada a ver, um relacionamento saudável tem espaço pra gente falar sobre os nossos gatilhos brisantes, contanto que eu não chegar com 2 pés no peito, cheio de rótulo, com o dedo na cara. Você entendeu? Uhum. Mas e se os valores da pessoa, por exemplo, for ser deixar a meia no chão, assim, se são valores que ele julga ser importante, se ele é um cara que ele é preguiçoso e ele entende que esse é uma virtude dele, é um valor que ele tem. Parece uma pergunta meio besta, assim, só que, por exemplo, e se os valores e se o que está te afetando são o que para aquela pessoa são os valores dela, sabe? São as coisas que ela acha importante. Por exemplo, eu me afeto que você gosta de assistir muito futebol, porque você fica distante de mim, mas às vezes o valor do cara é assistir muito futebol. Ou ao contrário, a menina, eu não gosto que você saia com suas amigas e tudo mais, mas não, pera lá. Eu acho importante pra mim sair com minhas amigas, sabe? E quando o que você tenta alterar na pessoa pra pessoa é muito importante, como que fica isso daí? Então, aí que tá, né? Eu tenho que ver se isso que é importante pra ela vai me destruir por dentro. Porque se vai me destruir por dentro e a pessoa tá me comunicando que ela vai continuar fazendo isso, então eu tô escolhendo ficar num relacionamento que vai me destruir por dentro. Então a gente tem que tirar da cabeça, eu não tô mudando a pessoa. Quando a gente tá a 2, seja numa empresa, trabalhando juntos, seja numa equipe de qualquer tipo, seja em parceria, seja numa parceria amorosa, é claro que eu vou modificar algumas coisas minhas para que o ambiente possa ser melhor para os dois, mas eu não vou ferir meus valores base. Se eu percebo, por exemplo, eu quero crescer na vida, né? Que nem eu te falei, eu gosto de crescer. Isso te incomoda e é um valor seu não crescer na vida? Você quer um negócio mais simples. Às vezes você não é tóxico, mas a gente não é compatível. E aí vai ser tóxico pra mim. Ou pode ser tóxico pra você me ver querendo te fazer coisas que eu vou achar que de algum jeito ou outro você vai acompanhar num certo nível, mas você não quer, né?
Então, por isso que eu falo que a gente tem que lidar com o nosso gatilho de abandono, de insuficiência, de inadequância, porque muitas vezes a gente aceita o inaceitável porque a gente acha que não vai conseguir coisa melhor. Eu não falei que a gente tem que saber os nossos valores? Quais são os seus valores? E quais são não negociáveis? Tem coisa pra mim que é não negociável. Pra mim é não negociável estar num relacionamento onde eu não consigo ter conversa difícil. Pode ser amizade, pode ser com as minhas irmãs. Não tem espaço pra conversa difícil? Tchau. Tenho muito trauma com isso aí, muitos relacionamentos. Não tem, por isso que eu não tenho um relacionamento tóxico na minha vida. Quando não é compatível, não é muito uma questão de diálogo. É só, seus valores são diferentes do meu, infelizmente a gente tem que ir atrás de outra pessoa. É, porque senão você está escolhendo estar no lugar que vai te ferir todo santo dia. Como é que isso vai ser daqui a 5, 10, 30 anos? Isso é uma escolha. Você já percebe que a pessoa não muda? E não é não mudar você falando de forma agressiva com ela, é do jeito que eu falei. Você fica lá toda madura, todo maduro lá, você vai se regular antes, você usa comunicação não violenta, você chega, você tenta abordar a pessoa, ela não tá nem aí pra você, você vê que isso é uma tendência, não tem nunca resolução pra absolutamente nada, ou pra coisas que são extremamente importantes pra você, dá até pra ter um diálogo maduro, tipo... Cara, às vezes a pessoa não é tóxica, mas tipo, você percebeu que a gente não é compatível? O sonho da sua vida é acordar 5 horas da manhã e surfar. E viver o resto da sua vida nessa cabaninha ao lado da praia. É lindo esse sonho. Mas o meu sonho é morar em Paris, é ser multimilionária, é não sei o quê. Cara, eu desejo que você encontre uma mulher pra surfar contigo todo dia. E é difícil ter esse nível de maturidade. Mas se eu não tiver esse nível de maturidade, eu tô desejando a pessoa uma existência que não é dela. E eu tô me matando por dentro só pra não ficar sozinha. Você entendeu? Sim, sim. Pô, perfeito.